prefeito de Mairim, que descobre que muitos alunos não concluíram o ano letivo por falta de documentos. Você sabe para onde vai a arrecadação do IPVA na sua cidade? Ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre o dinheiro é aplicado em melhorias de trânsito. Para abrir o próprio negócio, estudo, conhecimento e preparação podem ser o sucesso para a nova empresa. Olá, boa noite. 15 de janeiro, terça-feira. A política é assunto que causa polêmica. E a gente começa a edição de hoje mostrando que até políticos se chocam com algumas situações. Em Mairim, que o novo prefeito descobriu que alguns alunos não concluíram o ano letivo de 2012 por falta de documentação. Na sala do novo secretário de Finanças, dezenas de papéis reúnem principalmente as dívidas deixadas pelo antigo prefeito. De acordo com o responsável pela pasta, o executivo tem pouco mais de R$100 mil em caixa e mais de R$16 milhões em dívidas. Esses números aí não são definitivos, porque a cada dia que nós encontramos aqui uma novidade, né, com referência a essas dívidas, né? A imagem que nós tivemos da prefeitura, quando assumimos, ela foi realmente... foi um desalento, né? Nós vimos que seria muito difícil a gente conseguir colocar logo de início algum serviço público. Mas temos em mente que os serviços essenciais eles precisariam ser tocados da melhor maneira possível. E foi dessa maneira que a gente começou a já trabalhar no começo do ano. Além de problemas nas contas e na estrutura do prédio do Poder Executivo, a nova administração aponta para problemas em áreas que afetam diretamente os habitantes da cidade: educação e saúde. Um dos maiores problemas que nós encontramos foram os cadastros de alunos que não foram atualizados e, portanto, algumas escolas, os alunos não passaram de ano, não ocorreu a atualização no Prodesp, no sistema Prodesp. Portanto, nós teremos que refazer esse cadastro para que as crianças possam passar de ano. Na escola, que fica no bairro Dona Catarina, encontramos barro na entrada, centenas de carteiras quebradas, porta e lousas com defeitos. Nessa unidade de saúde próxima à escola, inaugurada há 8 anos, as salas têm mofo e os extintores estão vazios. Em outras unidades de saúde, funcionários fotografaram caixas de remédios vencidos. Situação que revolta pacientes. A gente vem para buscar uma saúde e acaba procurando e achando outras coisas, né? E isso acaba prejudicando ainda mais a saúde da gente. Por causa das altas dívidas, a situação da Prefeitura de Mairim que ainda pode piorar, já que corre o risco de não ter a renovação de convênios com os governos estadual e federal. O débito mais preocupante gira em torno de R$6 milhões com a CPFL. Representantes da empresa e o prefeito recém-empossado se reuniram para encontrar pelo menos uma solução de imediato. Nós não iremos tratar dessa dívida num primeiro momento, nós vamos colocar a nossa administração em primeiro local. Vamos dar andamento nela e gradativamente, nós vamos acertando essas dívidas. Haverá muito trabalho pela frente. E a nossa produção entrou em contato com o ex-prefeito de Mairim, Denis Venere. Ele negou que exista uma dívida de R$16 milhões, mas reconhece a dívida com a CPFL. Com relação aos alunos que não completaram o ano letivo, ele desconhece a questão e afirma que os estudantes finalizaram, sim, as atividades escolares no dia 7 de dezembro. Denis Venere ressaltou ainda que tanto a escola quanto as salas da unidade de saúde mostradas estavam em obras para reforma. É o que a gente viu. A Polícia Militar de Boituva encontrou em uma casa no bairro Vila Aparecida 6 pássaros silvestres. No local onde estavam os animais também foram encontrados porções de crack, cocaína e maconha, além de uma balança de precisão e R$345. O dono da residência foi preso e pode responder por tráfico de drogas, além de crime contra a fauna. Uma criança de 1 ano que havia se afogado em uma piscina numa chácara em São Roque morreu no Hospital Regional de Sorocaba hoje. O acidente com Gabriele Aparecida Ferreira Almeida foi na sexta-feira. Ela chegou a ser encaminhada à Santa Casa de São Roque no mesmo dia, internada no Hospital de Sorocaba, onde veio a falecer. Com a mudança na delegacia seccional de Sorocaba, houve alterações também em vários distritos policiais. Confira.
Celso Foramiglio agora é o responsável pelo 1º Distrito Policial. O 2º, 7º e 10º DPs ficam sob responsabilidade de José Antônio Belotti. Átila Aparecido Fonseca Ribeiro assume o 3º Distrito Policial. O 4º e 9º DPs agora ficam sob responsabilidade de André Maximiliano Moron Machado. José Ordelli Alves Lima Júnior está à frente do 5º DP. O 6º distrito será comandado por Romeu Lara Júnior. José Augusto de Barros Pupim assume o 8º e o 11º distrito. José Humberto Urban Filho continua como delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais. Nilton Ribeiro Guimarães assume a Delegacia da Infância e Juventude. A Delegacia de Defesa da Mulher continua com Ana Luísa Job de Carvalho Salomone como titular. José Olímpio Prete continua na Ciretran. O grupo antissequestro continua sob responsabilidade de Wilson Roberto Negrão de Almeida Barros. Robson Lorenzetti Ernesto assume a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. A Prefeitura e a Defesa Civil de Sorocaba autorizaram a continuação das obras do Pátio Cianê Shopping. As obras do novo shopping foram reiniciadas juntamente com o escoramento das paredes da antiga tecelagem. A liberação para a continuidade das obras ocorreu após a entrega da documentação de responsabilidade técnica por parte da empresa responsável pelo escoramento das paredes. O trabalho para reforçar a estrutura deve ser concluído em até 30 dias. No dia 20 de dezembro, parte da parede da antiga fábrica Santo Antônio, no centro de Sorocaba, desmoronou e atingiu 5 carros, uma moto e um ônibus. 7 pessoas morreram, entre elas uma criança. Durante a tarde, o promotor Jorge Marum informou que o Ministério Público deve abrir um inquérito para investigar por que a Prefeitura não teria feito a fiscalização das obras. A Promotoria de Patrimônio Histórico também se reunirá com representantes da construtora responsável pela obra para avaliar as medidas de segurança que serão tomadas. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Você sabe o destino dessa verba arrecadada por este tributo estadual? Vamos ver. Olha, o governo diz um monte de coisa, né? Mas só quem passa a mão nesse dinheiro, na verdade, sabe para onde que vai, né? O interessante seria que fosse para a benfeitoria do asfalto, do semáforo, das legislações de trânsito, da engenharia de tráfego, mas a gente nem sempre vê isso, né? Sabe que eu não sei? A gente nem imagina, não? Tem ideia para onde vai? O imposto varia de 1 a 6% de acordo com o veículo. E o motorista sente no bolso o peso do conforto. Tá muito caro, sim. Rapaz, não é barato não, né? Em 2013, a previsão de arrecadação do IPVA no estado de São Paulo supera os 12 bilhões de reais. E apesar de muita gente não saber, o investimento de todo este dinheiro não é exclusividade no trânsito. Jundiaí vai receber aproximadamente 90 milhões de reais, já previstos no orçamento de 2013. Mas o destino da verba pode ser para diferentes pastas. No caso dos impostos, isso se aplica ao IPVA, ao ISS, ao IPTU, o Imposto de Renda, ele serve para atender às necessidades, né? O dinheiro pode ser utilizado na segurança, no transporte, na educação. Então, quando o contribuinte fala assim, eu pago IPVA, mas a estrada está esburacada, não existe esse vínculo, essa relação. Não tem como escapar. Começa o ano e quem tem veículo sabe do compromisso com o IPVA. Uns preferem efetuar o pagamento à vista, ter 3% de desconto e se livrar da conta. Outros vão parcelar até o mês de março. Porque o desconto que é dado para a vista, hoje, não vale a pena. Pagar parcelado, né? Agora começo de ano cheio de dívida, então pagar parcelado. No verão, aumentam presenças desagradáveis em muitas residências. Eu estou falando dos insetos. Com isso, aumentam também as vendas no comércio da região de produtos de proteção e inseticidas. Eles são vendidos o ano inteiro, mas nesta época recebem destaque em uma prateleira exclusiva. Aerosol, spray, líquido, pastilhas, elétricos e automáticos. As barreiras protetoras, como são conhecidos, aumentam a lista de compras de muitos clientes. Seu Lúcio já separou o dele. Para matar pernilongo. Nessa época, como é em casa? Tem bem pernilongo. Tem porque tem mata por perto, tem entulho, né? Tem um terreno vazio do lado, então é complicado. Tem bastante pernilongo.
Na casa da dona Laurinda também não falta. Hoje ela vai levar 2 frascos. A costureira só começa a trabalhar depois de espalhar inseticida. Eu entro, já pondo veneno debaixo das máquinas, na sala, debaixo da mesa, porque eles estão lá mesmo. Este supermercado na Zona Norte reforça o estoque sempre no mesmo período, entre o fim e o começo do ano. Chegando no período de novembro, dezembro, janeiro, que as vendas crescem e o calor também aumenta, aí a gente já chega a isso por volta de 10 vezes em porcentagem, entendeu? Na casa de Andréia, eles ficam em lugar seguro, mas de fácil acesso. É só precisar que ela entra em ação. Tem ainda este outro tipo que ela costuma usar, o repelente espiral. Segundo o fabricante, a fumaça espanta os insetos. De qualquer forma, Andréia não fica sem esses recursos. Na minha casa está bem complicado, por quê? Por causa do terreno baldio que tem do lado. Então, muita barata, até rato já chegou a aparecer, mas o mais de tudo é pernilongo. Pernilongo é muito pernilongo. A gente precisa comprar esses repelentes, inseticida, para tentar dormir à noite, senão amanhece acordado. As telas são outra alternativa para evitar a invasão dos insetos. Seu Adriano vende matéria-prima para a fabricação de telas protetoras. Material de fibra de vidro, alumínio e de aço galvanizado é vendido para marceneiros e serralheiros. Agora, no verão, elas têm uma venda um pouco maior, em torno de 20% nessa época. Justamente por causa das chuvas e com o verão, com o calor, quando há reprodução do mosquito, as pessoas procuram bastante se proteger. E usar inseticida é caminho para a proteção, como disse o senhor. Mas como deve ser o uso correto? Assunto que eu vou discutir agora com a doutora Kelly Cristina Verrone, que é pneumologista e também alergista. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Simone, obrigada. Como deve ser a escolha? Pelo spray ou pelos de tomada, os aparelhos de tomada? Veja bem, Simone, não existe uma receita mágica, né? Na verdade, existem esses 2 tipos, né? O aerossol que nós conhecemos e o spray e o repelente de tomada. Mas os 2 têm maneiras próprias de usar. Por exemplo, se você usa o spray, né, você tem que tomar um cuidado de você entrar no ambiente depois de cerca de mais ou menos de 2 a 4 horas, né? Eles têm partículas mais concentradas, porém, você dá uma pulverizada e ele some no ambiente. O repelente de tomada, já não. O de tomada, ele tem que ter um certo cuidado, né? Mais ou menos 1 hora depois, antes de você entrar no cômodo, você o retira. Tomando esses cuidados. Para quem tem alergia, a situação fica ainda mais complicada. Fica muito mais complicada. Por quê? O uso da tela seria a solução? Exatamente. Na verdade, nós temos as telas, abusar das telas e dos mosquiteiros também, inclusive para adulto. E os cuidados que todos nós sabemos, né? Evitar entulhos dentro e fora da casa, né? Abusar de roupas claras, não escuras, porque eles chamam mais insetos, não se sabe por quê, né? E também não esquecer de um fator principal. Não usar perfumes. Por quê? O perfume, seja ele por creme ou sabonete, ele atrai mais insetos. As crianças, exatamente. Rapidamente, a partir de que idade podem usar os repelentes? Aí existem vários consensos, Simone. Veja bem, consenso internacional, eles são mais rígidos, como todo mundo sabe. Então, eles preconizam qualquer tipo de repelente acima de 2 anos. O Brasil já é mais tranquilo, mas acima de 6 meses. Agora eu quero chamar a sua atenção e de quem está em casa também por um problema em Sorocaba. A cidade de Sorocaba, ela sempre recebeu elogios pelo paisagismo nas vias públicas e cuidados com a manutenção, principalmente quando o assunto é carpinagem, independentemente do sol ou da chuva. Mas nos últimos dias, muitas pessoas têm reclamado de uma outra realidade. Vamos assistir. O mato ocupa praticamente toda a calçada próxima a esta praça do Jardim Gonçalves. No mesmo bairro, na rua João Moncaio, o mato está tão alto que quase encobre esta placa da prefeitura, que alerta para o risco provocado pelo acúmulo de lixo. A mesma situação pode ser vista em canteiros centrais das avenidas Dom Aguirre e Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em vias do Jardim Saira. Já nesta praça do Jardim Santa Rosália, um banco praticamente desapareceu por causa da vegetação. Até mesmo no Paço Municipal, flagramos o mesmo problema. A Prefeitura de Sorocaba informou que, por causa das constantes chuvas e do forte calor, a vegetação cresce rapidamente. A cidade conta com servidores que atuam no serviço de carpinagem e manutenção. 2 empresas privadas, além de equipes de cooperados e reeducandos,
para esse serviço. A programação de roçagem das vias segue um cronograma e mesmo assim não consegue atender a demanda. Mas, na verdade, doutora, a gente percebe que muitas pessoas estão reclamando que isso não acontecia, né? Isso tem um tempo para cá. E também pode colocar em risco a saúde. Muito, inclusive o mato alto, acúmulo de entulhos, tanto dentro quanto fora de casa, como eu te falei, a própria água parada, né? Ela propicia também a proliferação desses insetos, né? E mesmo com chuva, né? A justificativa da chuva, assim, então, se choveu o mês inteiro, o ano inteiro, então ninguém faz nada? Não é bem assim. Fica complicado. Não, e os efeitos de venenos e repelentes em excesso? Então, Simone, na verdade, a substância é praticamente a mesma, tanto no spray que a gente usa, quanto nos repelentes de tomada e até nos de pele também, não podemos esquecer disso. Então, existem várias substâncias que, logicamente, eu não vou falar aqui agora, mas existem isocianatos, cianetos, os fluorocarbonos, e eles podem causar grandes efeitos para o nosso sistema físico. Por exemplo, tonturas, náuseas, vômitos, aquele ardor de boca, orofaringe, lacrimejamento de olho, coisa que deve ser muito atentada, principalmente para as crianças pequenas e os adultos também. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Noticidade. Eu que agradeço o convite. Imagina. O tempo continua chuvoso, falando nisso, nessa quarta-feira. Confira as temperaturas na região. Sorocaba deve ter mínima de 18 graus e a máxima chega aos 27. Mesma previsão para Salto de Pirapora. Mínima de 18 graus também em Laranjal Paulista. Em São Roque faz mais frio, com mínima de 16 graus e a máxima chega aos 25. Quem nunca sonhou em abrir ou ter o próprio negócio? Pois é, um desafio nada fácil que exige coragem, empenho, conhecimento e principalmente preparação antes de ser mais um patrão do mercado de trabalho brasileiro. Coragem para arriscar. Há 2 meses, Cláudia e Lia inauguraram uma loja de lingeries com peças produzidas em Minas Gerais. As duas já tinham experiência em comércio, mas agora começam a voar sozinhas. Lia cuidava da loja de materiais de construção do marido e Cláudia foi gerente de uma loja de joias e bijuterias. A empreendedora já percebeu a diferença entre ser funcionária e ser dona do próprio negócio. Porque quando você é funcionário, você tem aquele horário, né? Você tem que cumprir aquele horário, aquela meta. Não que proprietário também não tenha, mas acho que você consegue ter uma flexibilidade maior. Lia acredita que é preciso talento para se tornar um microempreendedor, sem contar, é claro, com a dedicação. Tem que ter feeling, tem que ter conhecimento e tem que ter também talento, né? Talvez um dom. É um filho também, né? E a gente está deixando ele com a nossa carinha, com o nosso formato, é muito gostoso. O gasto para montar a loja ficou acima do previsto pelas sócias. Nós estamos muito felizes, a empresa, graças a Deus, é um nome muito forte, a gente tem um respaldo muito grande e, assim, uma realização, né? As sócias são exemplos da classe de trabalhadores que aumenta a cada dia e contribui com o desenvolvimento social e econômico de uma região. Definida a área para atuação e com o valor do investimento em mãos, tem outra parte que não é nada fácil: o planejamento estratégico, descobrir os erros, apontar as falhas, corrigi-las e ainda ter lucro, motivos de sobra para voltar à sala de aula. De vendas, né? E levar em conta a sazonalidade. Surgiu a oportunidade e muitos empreendedores não perderam tempo. Este curso, promovido de graça pela Prefeitura de Sorocaba, teve todas as vagas preenchidas pelos novos patrões que abriram negócios, mas ainda sentem falta de algo mais. Há 8 anos, Josilene não tem mais chefe, não teve dúvidas e apostou no espírito empreendedor e abriu uma empresa. Eu tenho uma agência de desenvolvimento de sites, né, publicidade via web, né, e vim procurar esse auxílio para poder potencializar as vendas, aumentar a produtividade mesmo na empresa. Depois de muitas dúvidas, Carlos também decidiu arriscar mais. A empresa de sistemas começa a caminhar sozinha, mas ele afirma: ser o próprio patrão exige também cometer menos falhas. Corrigir aqueles problemas que a gente tem no dia a dia, que a gente não consegue perceber o que está acontecendo de errado, e num curso, a gente, através da parte conceitual, a gente acaba vendo onde errou. O
O curso tem duração de 1 semana. O aluno empreendedor recebe 3 apostilas para acompanhar as aulas e fazer exercícios. O professor, acostumado a vários tipos de profissionais, explica que, na maioria das vezes, a questão mais discutida é sobre lucro e prejuízo. O que importa para uma empresa não é o que entra, é o que sai. São os gastos, são as despesas, né? E isso ainda é grande preocupação. Mesmo na prática que a gente faz consultoria para empresas, nós temos visto sempre isso. Ele participando dessa bateria de cursos, ele vai adquirir mais técnicas, ele vai adquirir um conhecimento técnico para ele poder aplicar dentro da empresa dele no dia a dia. A intenção é melhorar muito, muito mesmo. O curso é realizado pela Prefeitura de Sorocaba. O Noite Cidade fica por aqui. Para rever as reportagens ou sugerir novas, você pode acessar o nosso site tvsorocaba.com.br. Tenha uma excelente noite e até amanhã.